Olá, sou a Silvinha. Bem-vindo ao meu canal. Como alguns inscritos sabem, pertenci à religião protestante por alguns anos. E muito do que eu aprendi quando estava naquele meio ainda trago para minha vida. Hoje, eu trago um texto muito bem elaborado e com o qual estou totalmente de acordo. E com ele, eu gostaria que os pontos citados sejam esclarecidos para você, que se denomina, ou não, como evangélico, assim como foram para mim. Eu só te peço, por favor, que tenha a mente aberta. Não veja como crítica, ok? Porque não é. É sim uma metanoia. Mas antes, como de costume, deixe a sua inscrição e o like e, ao final, um comentário. Só não vale ser hater, tá bom? Afinal, qual é a crise da igreja evangélica? Se algum dia conhecemos a Jesus segundo a carne, já agora, todavia, não o conhecemos desse modo. O Evangelho não foi provado e julgado falho. Ele foi julgado difícil e, portanto, permanece não provado até hoje. Alguns dizem que a crise da igreja evangélica é uma crise de conteúdo, conforme li numa declaração de um pensador evangélico, recentemente. Ora, se for evangélico, não é pensador. E se for pensador, não será mais evangélico. Ninguém que pensa é evangélico. Não mais hoje em dia. Nem tampouco ninguém que sente com verdade é evangélico. Não mais hoje em dia. Portanto, saibam os evangélicos, se pensar, não é pensador evangélico. Assim como se tiver alma, não será psicólogo evangélico. Daí, para mim, a frase pensador evangélico ou psicólogo evangélico ser uma impossibilidade da mente e da alma. No mesmo texto ao qual antes me referi, decretou-se a morte do movimento evangélico. Engano, isso não acontecerá. A igreja evangélica não morrerá, ela já está morta. Todavia, o movimento evangélico, saibam todos, não morrerá. Sim, ficará aí. E será o que todas as outras religiões são, mesmo as mais mortas, apenas com uma diferença. Os evangélicos são os menos sofisticados de todos, à exceção talvez dos fanáticos islâmicos. Quem dera a crise evangélica fosse tão simples. A questão é que quem não conhece os proponentes dessas coisas e nem sabe o que é conteúdo para eles, fica pensando que trata-se de algo denso e sólido. Mas não é. De fato, é algo morto já faz tempo e que tentou ser uma alegria para muitos, mas não foi, posto que não se ancorava na graça, mas na teologia. Quando falam em conteúdo, conforme o texto ao qual aqui faço referência, eles evocam a ideia de uma teologia meiga e que seja bonitinha, palatável, suavemente psicologizada, politicamente correta, socialmente solidária, discreta, pensativa, reflexiva, que evoque a ternura de Deus como Pai e que gere uma ética de etiquetas morais disfarçadas de integridade. Ou seja, os tais conteúdos são coisa ainda do jardim da infância da realidade, conforme o Evangelho, posto que, na melhor das hipóteses, fazem com que o indivíduo seja agradável e saiba se comportar socialmente, para fins de consumo relacional. E isso quando tudo está em ordem. Porém, os mesmos conteúdos fazem esses mesmos indivíduos serem completamente judiciosos, completamente teóricos, profundamente apenas teológicos, imensamente racionais. Ou, quando não são racionais, são, entretanto, ainda filhos de uma mística sistêmica, ou seja, aprendida, não necessariamente experimentada. Do ponto de vista da existencialidade, tais conteúdos não realizam nada, a menos, como já disse, que esteja tudo bem. Não liberta da inveja, do orgulho, da vaidade de pensamentos, do espírito faccioso, do direito ao escândalo, da sensualidade adoecida, da espiritualidade livresca, das fobias de alma, da insegurança de ser, da necessidade de parecer ser, de pavonescas sofisticações, do academicismo vazio, das muitas e muitas reuniões lindas e singelas, porém cheias de nada. Ou seja, tais conteúdos que, se são confessados, é porque eles são conhecidos, do contrário, que certeza se teria acerca de sua validade, não produziram nada nas vidas de seus proponentes,
senão apenas as coisas por mim acima mencionadas, e que eles sabem muito bem serem verdadeiras. Sim, eles terão que se arrepender de tais conteúdos. Esses conteúdos são uma bolha de teorias apenas úteis para que um grupo de meninos se encontre com outros meninos e mostrem uns aos outros os seus joguinhos virtuais, pois de fato em nada afetam a realidade. Coisa essa que eles nem ainda sonham em saber o que é. Sim, tais conteúdos são ainda fruto da produção mental de uma tentativa protestante iluminista, ou, às vezes, de uma busca de experimentar uma espécie de renascença cristã. Mas não são nada que se relacione à visceralidade radical do chamado do Evangelho. Conteúdo, muita gente tem entre os evangélicos. Mas e daí? Tais conteúdos não são vida, são ainda apenas letra. Letra bela, bem escrita, às vezes até poética, porém letra, nada mais que letra. A crise dos evangélicos é bem mais profunda e, entre outras coisas, inclui também esses conteúdos, que alguns dizem que é o que falta na igreja. Deus me livre! Se a igreja for visitada pelos conteúdos deles, teremos apenas um monte de frouxos, profetas de si mesmos, reis da mídia, profundamente convenientes, educadamente traiçoeiros. Ora, de fato, os tais conteúdos são parte da crise que eles dizem existir, e com que atraso enxergam o óbvio, antigo e já fóssil. Conquanto haja muitos para os quais a tal falta de conteúdo possa ainda ser algo relevante. Há, todavia, um monte de gente com tais conteúdos entre os evangélicos. Porém, isso não faz diferença alguma, assim como nunca fez diferença em qualquer outro tempo, visto que tais conteúdos são apenas o álibi eterno por eles usados para criticar sem se aventurarem a dizer: venham, vamos juntos, vamos aprender juntos, vamos ser irmãos uns dos outros, vamos confessar nossos pecados, invejas, doenças e maldades piedosas e juntos vamos iniciar a jornada do caminho da vida, andando sem ter nada do que se gloriar senão na cruz de Cristo. Não, eles jamais farão isso. Eles apenas assistirão, opinarão, farão análises, masturbar-se-ão com suas próprias e repetidas copiadas ideias, e nada acontecerá. Posto que não se tem coragem nem mesmo de se encarar, quanto mais a coragem de botar a cara para fora, para apanhar pela fé e para viver a realidade do conhecimento de Deus, não como psicologia de retiro espiritual, mas como vida na esquina, nas ruelas, no meio das mais agudas angústias humanas, nas perdas e nos ganhos, nos lutos, nas alegrias, nos céus e no abismo. Somente quando se fica sabendo da experiência da graça de Deus, que as trevas e a luz são a mesma coisa, é que se conhece de fato a Deus como mistério. Ora, o fruto de tal conhecimento é paz. Eles ainda não entenderam que parte da maldição é ainda essa herança grega, do engano de pensarmos que conteúdos são coisas a serem aprendidas com a cabeça ou com a periferia do coração. Pensar os conteúdos é outra frase feita que eles adoram. Ora, o conteúdo da palavra não é a mesma coisa que eles chamam de conteúdo. A real crise evangélica, e aí se pode botar nesse saco tudo e todos que não são católicos, é a crise do total não conhecimento experiencial da graça de Deus. Sim, fala-se em graça, mas apenas fala-se. E quando se fala, fala-se de algo que a maioria nem sabe o que é, a não ser pela definição filológico-teológica da palavra. A graça de Deus não é uma doutrina e nem é um discurso acerca de um Deus melhorzinho. A graça é melhor que a vida. E a graça só pode ser conhecida como experiência da vida, como transcendência e imanência real em Deus pela fé, num salto de entrega total que a maioria não tem coragem de dar. Ou seja, o sujeito que crê, experimenta. Conforme a linguagem chocante de Mateus 16, certos sinais seguem, em outras palavras, não é blá blá blá, é vida de fé e coragem, é risco, é entrega, é confiança e é alegria, contentamento e paz no espírito. Na graça de Deus não se fica sabendo acerca de Deus, mas se conhece a Deus. Ora, é essa falta de experiência do conhecimento real de Deus em fé, na graça,
e conforme o espírito do Evangelho, aquilo que asfixiou a igreja evangélica e matou a sua alma, de tal modo que ela existirá como zumbi e não só morrerá porque já morreu. A fé em Jesus, todavia, segue firme e inabalável, posto que quando os odres velhos se derramam e para nada mais aproveitam, nem por isso a fonte do vinho novo cessa de brotar, posto que a videira verdadeira não deixa jamais de produzir fruto mediante os ramos que permanecem nela, vivendo em total entrega e confiança, sabendo que sem que se esteja ligado a Jesus, nada se pode fazer, muito menos produzir conteúdos. A igreja evangélica já foi um problema para mim. Hoje, sinceramente, não é mais. Creio que muitos evangélicos ainda se converterão ao evangelho da graça de Deus. E creio que muitos ainda experimentarão a vida abundante e confiante que há em Jesus. Mas sei que isso só acontecerá quando eles desistirem de tudo e quando abandonarem a pretensão de definir conteúdos ou de darem uma açucarada em Deus para fins de melhor palatabilidade. Todavia, só saberão do que eu estou aqui falando no dia em que experimentarem o benefício da paz e da pacificação total do coração mediante a confiança que é fruto do conhecimento real de Deus e não de sua projeção teológica. Quem entender, entenda.